Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição, e hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025, a lição 1 de hoje, ela tem como título A Ordem para Selar as Palavras. E este título de hoje está baseado ali em Daniel capítulo 12, versículo 4. Mas nós devemos lembrar, quando eu mencionei no início da lição desse trimestre, quando ali parece um desenho com um quadro assim com quebra-cabeças, onde aquele quebra-cabeças corresponde assim a várias profecias, ou cada peça corresponde a cada profecias, que elas são justamente interpretadas pelas Sagradas Escrituras, que também aparece no desenho, e elas são esclarecidas através de um método historicista, e tendo como princípios para nós entendermos essa profecia, baseado justamente nesses princípios. E no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, quando ele diz lá que o saber multiplicaria no tempo do fim, muitos teólogos, estudiosos, eles interpretam errado que eles dizem, até alguns pregadores, que eles sugerem que este texto, Daniel predisse que haveria um aumento de conhecimento científico e tecnológico, que não é verdade. Que na realidade, aqui quando o anjo diz para Daniel, que ele diz lá, encerra as palavras e sela o livro, que está aqui em Daniel 12:4, ele está pedindo para que Daniel feche o livro, e não escreva mais relacionado a esta profecia, que isto seria até o tempo do fim, ou até a volta de Jesus. E Daniel menciona que muitos andariam de um lado para outro, transmitindo conhecimento espiritual. A multiplicação aqui é de conhecimento espiritual, não tem nada a ver com crescimento tecnológico ou científico ou de transportes. E aí você pode anotar que justamente esse crescimento espiritual houve justamente após a profecia de Daniel, que ele marca lá as 2.300 tardes e manhãs, e que após isso houve realmente um crescimento enorme no mundo espiritual, até houve um nascimento desse movimento da verdade, que mantém os mandamentos de Deus e observa o quarto mandamento, que é a igreja verdadeira, que foi o cumprimento dessa predição de Daniel, um crescimento espiritual que está acontecendo no tempo do fim, ou seja, antes da volta de Jesus, que é o que nós estamos vendo hoje. E Daniel 12:4, ele é realmente um dos bons exemplos para nós avaliarmos, de que interpretar um livro de profecias é necessário justamente um método correto e aplicar os princípios da profecia. Mas o que nós vemos é que muitos teólogos estudiosos da Bíblia, eles erram, porque eles não observam os mandamentos e estatutos de Deus, e eles interpretam erroneamente, em decorrência de não obedecer princípios. E nós vemos ali em Daniel 12:4 que ele nos diz, veja o que Daniel diz completo nesse capítulo e versículo. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim,
muitos enquadrinharão e o saber se multiplicará. Aqui Deus falando com o profeta Daniel, onde ele enviou um anjo, falando uma profecia, enquanto ele termina a mensagem, ele diz: sela o livro, ou seja, fecha o livro, termine essa profecia. Ou seja, fecha, coloca um carimbo, né? Porque só deveria ser aberto para o tempo do fim, que somente duas partes de sua profecia, elas seriam seladas até o tempo do fim, que são as profecias das 2.300 tardes e manhãs, e que o saber se multiplicaria, que está aqui em Daniel 12:4. Quanto ao saber se multiplicaria, que está aqui em Daniel 12:4, o que nós vemos é que muitos missionários, pregadores, sem o devido entendimento, afirmam que o profeta Daniel predisse que o aumento científico e tecnológico, momentos antes da segunda vinda de Jesus, até eles falam assim em avanços, né, dessa tecnologia, principalmente ali na área de transportes, que haveria ao longo do último século, mas que nada disso está na interpretação de Daniel 12:4, que ele menciona. Aqui está falando da multiplicação do saber, do conhecimento espiritual das pessoas. E observe que o anjo veio até Daniel e ele diz lá, ó, encerre as palavras, cele o livro, que está lá em Daniel 12:4. E aqui o assunto em pauta, a questão é o próprio livro de Daniel, nesse livro, para ele fechar. Portanto, o anjo estava falando, não era nada mais do que o conhecimento que aumentaria repentinamente no tempo do fim, que está ocorrendo hoje. Ou seja, antes da segunda vinda de Cristo, era justamente o livro de Daniel, onde as pessoas se interessariam mais em estudar a palavra de Deus e saber mais sobre os sinais da voz de Jesus, que está acontecendo hoje. E é isso que Daniel quis passar, essa profecia para nós hoje. E assim o livro de Daniel não está falando da multiplicação da ciência ou o aumento de conhecimento científico, e sim do conhecimento das profecias de Daniel, o saber da parte espiritual das pessoas. E totalmente diferente do livro do Apocalipse, onde o apóstolo João ele é instruído pelo anjo em uma revelação a não selar o livro, que nós podemos ver ali em Apocalipse 22:10. Isso quer nos dizer que o livro de Apocalipse tem que ser lido com atenção e devagar, compreendendo através de princípios, né, e através desse método histórico, desde o início, porque as palavras do anjo, o tempo do fim está próximo, né? Ou seja, está chegando a Jesus na segunda vinda. Já o livro de Daniel, por outro lado, seria mais claramente para o futuro, que seria nós hoje, que ele profetizou antes de Jesus vir, no Antigo Testamento, que é o nosso tempo do fim, que Daniel fala em 12:4. Então, amigos, a mensagem que Deus dá para Daniel é simples: que o conhecimento espiritual a respeito do livro de Daniel se multiplicaria no tempo do fim, como está acontecendo hoje. As escrituras sagradas são inspiradas por Deus e, portanto, é lógico, para compreendermos principalmente as profecias, o fator historicista, método histórico, e alguns princípios para nós realmente entendermos e não termos dificuldade de interpretação. E assim as verdades espirituais devem ser discernidas espiritualmente, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 2,14. E de modo prático assim, essa ideia significa que a fé e a oração constituem fatores importantes no sucesso da operação, da análise assim, interpretativa, e não cair em erros comuns de pregadores, citando Daniel 12:4, sugerindo como aumento científico, né? O que o profeta estava falando, e não se trata disso como nós vimos anteriormente. E um dos princípios importantes
para nós analisarmos e interpretarmos as profecias, um dos princípios importantes é a oração. Sempre trará o estudo a alguém um milagre, porque é a assistência de Deus através do Espírito Santo, induzindo a pessoa para a interpretação correta. Teólogos estudiosos cristãos, se utilizando de métodos historicistas, né, e com princípios bem definidos, como foi o de Guilherme Miller, por exemplo, né, que ele era um fazendeiro da comunidade de Lowhampton, em Nova York, que no início da era ele era da religião batista e que depois se tornou adventista através dos seus descobrimentos e interpretação, e deu grandes progressos na interpretação correta desse livro de Daniel, principalmente. E a devida compreensão do livro aumentou rapidamente após um cumprimento das profecias dos 1260 anos, foi cujo período que terminou em 1798, como predisse bem anteriormente o profeta Daniel. E com um estudo minucioso, essas pessoas chegaram a uma definição de que algo espetacular, maravilhoso, estava para acontecer em 1843. E o movimento do advento se alastrou pelo mundo no século XIX, que deu origem à igreja remanescente que observa os mandamentos e estatutos de Deus e observa o quarto mandamento, para o entendimento e compreensão, justamente algo importantíssimo para nós, que são as 3 mensagens angélicas que fala lá em Apocalipse 14, versículos 6 até 12. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, você passa a ser assim, uma pessoa sábia, uma pessoa com entendimento, uma pessoa que saberá interpretar perfeitamente as profecias, se utilizando método historicista e se utilizando de princípios, né, como ler atentamente, a oração, e tudo isso é importante para que possa a mente elucidar textos importantes nas Sagradas Escrituras, e é assim que deve proceder um servo de Deus, porque daí ele passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, ter entendimento. E quando você aceita Jesus com sinceridade em seu coração, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, ele, Jesus, que está se aproximando, porque Mateus 24 e Lucas 21 aponta para isto, ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de participar da grande bodas do Cordeiro que é Jesus. E também poderá abraçar seus entes queridos num momento único, né? E terá uma grande oportunidade de você estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou, meu amigo? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.